Bom dia, boa tarde, boa noite, Cispirra Saúde, canal do Mani chegando, mais um vídeo essa terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Pela thumb, né, você já viu que a gente vai falar do dinizismo, a demissão quer dizer, o fim do dinizismo, a demissão de Fernando Diniz do São Paulo. Antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho, acompanhar o nosso trabalho no Twitter e agradecer a todos vocês que estão fazendo a gente crescer, chegando cada vez mais perto dos 1.000 inscritos, né? É uma coisa muito legal, fico muito feliz disso acontecer e mais uma vez agradecer a vocês. E hoje, né, a gente vai falar dessa demissão de Fernando Diniz do São Paulo. O tricolor paulista que não venceu em 2021, salvo engano, junto ao Botafogo, o único time da Série A que não conseguiu vencer no ano corrente. E aí o São Paulo despencou da disparada primeira posição para a quarta colocação, ainda na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores da temporada. Mas aí vocês falam assim, mas o que você acha de Fernando Diniz? Pela thumb você está vendo, né? Fernando Diniz é protegido pela imprensa? As demissões de Fernando Diniz são sempre injustas? Porque tanto elogios a um estilo de jogo que, na maioria dos casos, não dá certo. Quem me acompanha mais tempo lá no Twitter, no nosso trabalho, sabe que eu sempre critiquei o Fernando Diniz, mas não é... Às vezes, não é implicância, é trabalhar com os números. O Fernando Diniz vive, até hoje, de um vice-campeão, de um campeonato que o Doriva ganhou. Endeusam o Fernando Diniz por conta de um vice-campeonato com o Audax em 2016, mas, repito, um campeonato paulista que o Doriva já ganhou. Que o Muricy foi campeão com São Caetano. E você não entende o motivo de tantos elogios. Desde o vice-campeonato, o Fernando Diniz, ele sempre... O São Paulo ainda é o trabalho menos pior do Fernando Diniz desde 2016. Desde o vice-campeonato paulista, o Fernando Diniz teve 5 trabalhos. Desses 5 trabalhos, 1 caiu, 3 foram quase rebaixados, e 1, que é o São Paulo, é o menos pior, mas se você vê, o trabalho também é ruim. Lógico, tem lá uns méritos, descobri alguns garotos, né? Estava até conversando isso com alguns amigos ontem, apesar de que eu acho que o principal mérito do Fernando Diniz no São Paulo tenha sido feito o Brenner jogar bola, o Brenner que foi dispensado até do Fluminense no final de 2019. Mas eu trouxe alguns números para vocês tentarem entender o que foi o Fernando Diniz após o vice-campeonato paulista, com o Audax em 2016. O Fernando Diniz, naquele mesmo ano de 2016, ele foi para o Oeste, assim como alguns jogadores do Audax, disputar a Série B. Em 38 jogos, eu vou repetir, em 38 jogos, o Fernando Diniz venceu 8. Perdeu 13 e empatou 17. Conclusão, lutou contra o rebaixamento até o final do campeonato. Escapou do rebaixamento na última rodada, quando o Náutico perdeu. Perdeu, se não me engano, para o próprio Oeste. E esse foi o trabalho do Fernando Diniz no Oeste. O trabalho é ruim. E aí ele volta ao Audax em 2017 para disputar o Campeonato Paulista. O que acontece? 2 vitórias em 12 jogos e rebaixamento para a segunda divisão de São Paulo, a Série A2. Foram 12 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Audax, atual vice-campeão, rebaixado. E aí, depois ele ficou 2017 inteiro naquilo lá, não sabe para onde vai. Chegou a assumir o Guarani, abandonou o Guarani semanas depois de ter assumido por conta de um convite do Atlético Paranaense e foi para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, todo mundo sabe, joga o campeonato estadual há alguns anos com o time sub-23. E aí o Fernando Diniz teve o famoso tempo que tanta gente pede para trabalhar. O Fernando Diniz foi estrear só na Copa do Brasil, já em fevereiro, na temporada, contra o Ceará. E no Atlético Paranaense, até a pausa para a Copa do Mundo, quando o Fernando Diniz foi demitido,
O Atlético Paranaense, ele estava entranhado na última, penúltima posição do Campeonato Brasileiro, entranhado na zona do rebaixamento. Eu lembro que o último jogo do Atlético, antes da Copa do Mundo de 2018, foi contra o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo, que estava uma draga, venceu o Atlético Paranaense sem dificuldade alguma. 2-0, protocolar. E aí, o Fernando Diniz acabou sendo demitido durante a pausa da Copa. Até o Petralha até tentou segurar, mas acabou demitindo o Fernando Diniz. E aí, efetivou o Thiago Nunes. Eu nem preciso dizer o que aconteceu naquele ano, né? O Thiago Nunes saiu da zona do rebaixamento, só me engano, era a última ou penúltima posição. Disparou, terminou na parte de cima da tabela e ainda foi campeão da Copa Sul-Americana. No ano seguinte, campeão da Copa do Brasil. E aí o Fernando Diniz, no final de 2018, início de 2019, foi contratado pelo Fluminense. Poxa, mas o time do Fluminense era ruim, com certeza era ruim. Só que, mais uma vez, superdimensionam o trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz foi demitido do Fluminense quando estava na zona do rebaixamento, depois de conseguir perder em casa para o CSA, por exemplo, que era um time que, à época, estava virtualmente já rebaixado, embora tenha conseguido uma reação com o Angel Fux depois. No Fluminense, 44 jogos, foram 18 vitórias e 15 derrotas, além de 11 empates. Superdimensionam o trabalho de Fernando Diniz. O Fluminense, no Campeonato Carioca, só não foi eliminado antes das fases finais pelo Bangu, porque o Vasco conseguiu tomar um gol do Flamengo aos 48 do segundo tempo na final da Taça Rio. O Vasco estava sendo campeão da Taça Rio. Se o Vasco fosse o campeão da Taça Rio, como ele já tinha ganho a Taça Guanabara, o que ia acontecer? O Flamengo e o Bangu disputar um jogo extra para descobrir quem ia decidir o campeonato contra o Vasco. Mas, como o Vasco acabou levando o gol do Flamengo e perdeu nos pênaltis, o Fluminense acabou entrando na semifinal, porque não houve um campeão de turno 2 vezes. Mas continuou no Fluminense, na zona do rebaixamento, foi demitido. O Oswaldo de Oliveira entrou, tirou o Fluminense do Z4 e acabou depois sendo demitido desde aquele episódio com o Paulo Henrique Ganso. E aí cai no colo do Fernando Diniz, né, assumir o São Paulo. O Cuca pediu demissão depois de uma derrota do São Paulo para o Goiás, no Morumbi, por 1-0. O São Paulo caiu naquela ocasião de 4º para 6º lugar e o Fernando Diniz assumiu. O Fernando Diniz assumiu em 6º e entregou em 6º. Ele assumiu na pré-Libertadores e entregou na fase de grupos porque acabou com o G4, acabou virando G6. E aí o São Paulo entrou nessa fase de grupos. Mas aí entra a temporada de 2021. O São Paulo foi eliminado no Campeonato Paulista para o Mirassol, um catadão do Mirassol que mal treinou. O São Paulo foi eliminado na primeira fase da Libertadores. O São Paulo foi eliminado na segunda fase da Sul-Americana porque entrou na segunda fase. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo começou mal, muito pressionado pela demissão do Fernando Diniz, mas se recuperou e foi disparando. Foi vencendo e chegou na ponta da tabela até com uma certa folga. Mas aí, desde o final de 2020, entrou numa espiral descendente e o São Paulo só caiu. Hoje é o 4º colocado, com o Fluminense e o Palmeiras no calcanhar dele, mordiscando ali. E foi demitido do São Paulo, vencendo 19 jogos em 42. Empatou 14 e perdeu 12. Se vocês pegarem os números do Fernando Diniz, eu vou já falando do trabalho dele no São Paulo, desde o vice-campeonato com o Audax, foram 157 jogos. Ele venceu 52, empatou 52 e perdeu 56. São 44,16% de aproveitamento. É muito pouco se você vê tudo envolto quando se fala em Fernando Diniz. Olha, injustiça demitir o Fernando Diniz do Atlético Paranaense. Por que é injustiça? Teve tempo para trabalhar de pré-temporada, o time estava entranhado na zona do rebaixamento e olha o que aconteceu com o Atlético depois do Fernando Diniz. O Fluminense, idem. Foi injusto, quase eliminado do Carioca pelo Bangu, estava na zona do rebaixamento, perdendo em casa para times na zona do rebaixamento. Por que foi errado demitir o Fernando Diniz do Fluminense?
O time saiu do rebaixamento, na zona do rebaixamento com o Oswaldo e se manteve fora com o Marcão. E hoje o Fluminense, uma temporada depois, briga por Libertadores, podendo ultrapassar até o São Paulo, que era comandado por Fernando Diniz. O São Paulo, sim, se você pegar no contexto geral, ele foi o trabalho menos pior do Fernando Diniz desde 2016. Por quê? Ele pegou um time sem conjunto do Cuca, o trabalho do Cuca no São Paulo não foi bom. Ele não ganhou reforços, ele teve só o Luciano contratado, o restante foi jogador que voltou de empréstimo. Mas ele teve méritos. O Brenner, como eu disse no início do vídeo, ele foi dispensado, ele foi emprestado pelo São Paulo ao Fluminense porque não estava sendo aproveitado. Não foi aproveitado no Fluminense, mas dispensou ele, devolveu para o São Paulo. Ele não começou a temporada bem, mas foi desenvolvendo, marcando gols, foi o destaque do São Paulo. O Diniz descobriu alguns garotos, embora muita gente fala do Gabriel Sara. A torcida pega muito no pé, porque erra de vez em quando. O Fernando Diniz insistiu com esse jogador e ele acabou melhorando. Só que tem aquela situação, o estilo de jogo, saída de bola proibida da chutão. Isso uma hora custa caro, por diversas vezes custou. O São Paulo tomou gols assim. Ah, mas o São Paulo conseguiu fazer gol de saída de bola. Vamos botar na balança? Será que foi sim? A diferença foi tão grande? Então, fica aqui a pergunta. O Fernando Diniz, por que ele é tão protegido por parte da imprensa? Por que não pode criticar o Fernando? Porque todas as demissões do Fernando Diniz são injustas. O aproveitamento do Diniz no São Paulo, que todo mundo falou que foi injusto, foi inferior ao do Abel no Flamengo. Sim, o Flamengo tinha um time muito melhor no papel, mas são números. O trabalho do Fernando Diniz em aproveitamento nos últimos anos é muito fraco. Em resultado, fraquíssimo. Caiu uma vez, deixou 2 times na zona do rebaixamento e quase caiu com o Oeste. Repito, o São Paulo é o trabalho menos pior, mas ainda assim é um trabalho muito aquém. Por mais que o time do São Paulo não seja lá essa dádiva divina do Senhor, eliminado pelo Mirassol, pelo catadão do Mirassol, primeira fase de grupos da Libertadores, eliminado na Sul-Americana, em casa para o Lanús. Tudo bem, o Lanús foi vice, mas eliminado em casa para um time sabidamente inferior. E aí você fica pergunta, o São Paulo chegar na liderança, igual chegou com sobras à época, ele é a prova que o trabalho do Diniz é uma maravilha, ou foi apenas o acaso? E o real Fernando Diniz, o real trabalho de Fernando Diniz é esse que a gente viu, de uma sequência de derrotas, de eliminações, de times lutando para não cair. O que vocês acham? Concordam com a minha opinião, com a minha análise? Peço para vocês comentarem, deixarem um joinha e agradecer vocês por assistirem o vídeo até aqui. Eu não sou fã do trabalho do Fernando Diniz, repito, acho um treinador com resultados fraquíssimos e com muita defesa por parte da imprensa. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Um forte abraço, obrigado por se inscreverem no canal, peço para continuarem se inscrevendo, fortalecendo aqui a gente, dando um joinha, um forte abraço, até a próxima, tchau!